Classificado para a Copa Libertadores, o Internacional não só se preocupa com a continuidade da temporada e o vice-campeonato, mas também observa outros jogadores que podem vir a ser reforços para o Mano Menezes. Eu estou falando do Peglow e estou falando do Bruno Gomes. Vamos trabalhar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Quero agradecer demais aí as palavras de vocês pela passagem da minha bisavó, quero agradecer demais as palavras de carinho de vocês nas minhas redes, o abraço fraterno que eu recebi também, muitas DMs, muitas mensagens também particulares. Quero dizer que esse conteúdo também aqui é para ela, me ajudou muito na minha caminhada, principalmente no bacharel, né? Na minha caminhada enquanto estava tentando o bacharelado. Então, valeu para vocês também e que tudo dê certo aí. Agora fica de olhando aí de cima, Bizinha Clotilde, beleza? 103 anos, hein? Graças a Deus aí, bem vividos. De qualquer maneira, a gente tem que falar do Internacional. A gente tem que falar do Internacional porque agora, na quarta-feira, o Inter enfrenta o América Mineiro nessa busca, né, gente? Nessa busca por manter a segunda colocação, a vice-liderança e conquistar o vice-campeonato. O Inter que treina agora nessa segunda-feira, depois viaja para Minas Gerais, ainda treina na terça e enfrenta o América Mineiro às 4 da tarde neste feriado do dia 2. Tem algumas coisas que a gente quer falar, né, que eu quero trabalhar com vocês aqui, a gente precisa conversar sobre alguns bastidores. E aí, o treino da manhã, o que aconteceu na manhã lá no Parque Gigante, treino com chuva, né, um tempo bem ruim em Porto Alegre, eu trago no vídeo da noite, no vídeo do final da tarde. Por isso que eu sempre te peço, te inscreve no canal e também ativa o sininho, ativa a notificação, porque daí todo vídeo novo, todo conteúdo novo que eu botar aqui, tu vai receber no teu celular ou então na notificação que tu tiver configurado, beleza? Também quero te convidar para acessar kto.com. KTO.com é a KTO é a grande parceira aqui do meu canal. Vai lá, se tu ainda não fez teu cadastro, usa o cupom Ernest e garante 20% de free bet, beleza? Eu quero te dizer o seguinte, tem algumas coisas bem interessantes, eu queria trabalhar o mundo colorado com vocês hoje. Porque é o seguinte, o Inter lançou uma espécie de Netflix colorado, vamos dizer assim, tá? No site do Internacional, agora tu tem como acessar alguns conteúdos exclusivos para sócios. Vídeos, entrevistas, desafios de jogadores, até mesmo alguns perfis de atletas do grupo atual e acredito que vão fazer também com jogadores históricos do Inter, tá? Acontece que é o seguinte, muita gente me perguntou, tá, Ernest, beleza, mas vai ficar só nisso de conteúdo? E eu fui atrás, eu falei com a Liana Bazanella, que é a diretora de marketing do Inter, e ela me explica o seguinte, nesse primeiro momento vai ser só isso. Nesse primeiro momento vai ser a questão do check-in, a questão de conteúdos exclusivos, tudo para agregar e aumentar, vamos dizer assim, o valor, o status quo, tá? De ser sócio do Inter. Tu tem direito, além da associação, além de visitar o clube, além de estar junto aos jogos, tu também tem direito de conhecer um pouquinho mais dos jogadores e tudo mais. Na sequência, esses conteúdos exclusivos eles vão aumentar, tá? E aí me falaram que tem muita coisa ainda boa para vir, não quiseram me dizer, vamos dizer assim, algumas coisas específicas, mas o que eu apontei é assim, ó, pode ter desconto para show, pode ter desconto para algum evento que tenha no Beira-Rio ou no Gigantinho, pode ter parcerias com algumas empresas, de repente farmácia, posto de gasolina, enfim, uma espécie de lembra quando tinha as questões de vantagem, né? O clube de vantagens de ser sócio do Inter, mais ou menos por aí, só que um pouquinho ampliado. Então, vale a pena não só tu ser sócio, mas acessar o mundo colorado, porque é o seguinte, o mundo colorado ele é aberto para todo mundo, tá? Só que alguns pontos eles são exclusivos para sócio.
Então vale a pena dar uma olhada lá no Mundo Colorado. Já tinham passado mais de 50 mil usuários únicos. Isso é muita gente, né? Isso é muita gente. 50 mil pessoas, só para ter uma ideia. 50 mil usuários únicos são 50 mil pessoas diferentes que já acessaram a plataforma do Mundo Colorado e estão conhecendo lá as questões que o Internacional tá fazendo lá para então, né? Vamos dizer assim, melhorar o relacionamento com o sócio e até ter um pouquinho mais de vantagem ser sócio do Inter, beleza? Eu também quero falar com você sobre uma imagem que rodou no Instagram de um jogador que eu me surpreendi muito, não só com ele dentro de campo, mas com o que ele vem fazendo agora ao longo de o seu contrato, seu vínculo com o Internacional, que é o Gabriel. O Gabriel ele foi treinar, ele foi fazer a sua recuperação no joelho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui do lado a imagem para vocês darem uma olhada, tá? Ele fez a sua recuperação do joelho e das questões já envolvendo a ruptura de ligamento, né? A ruptura ligamentar que ele teve e acabou fazendo a cirurgia, já está em Porto Alegre, já está se recuperando e está ali, ó, pau na máquina para voltar agora em 2023. A tendência é que ele volte no segundo semestre. Mas quando a gente olha essas imagens, assim, a gente olha até mesmo os posts motivacionais do Gabriel, e aí é para ele mesmo, né? A gente percebe que ele mesmo está pensando como fazer para minha mente ajudar o meu corpo. É claro, é visível isso. Sempre com alguma mensagem mais motivacional, né? Não, eu vou conseguir, a luta é diária e tal. Aí joga um videogame de vez em quando, né? Como vocês viram nas imagens ali. Então, é sempre bom também dar uma relaxada. E o Internacional já está trabalhando com ele, então, para que ele volte e tenha a recuperação o quanto antes. Achei muito legal o que ele está mostrando, né? Ele mostrar o tratamento e a fisioterapia que ele vem fazendo no joelho, porque daí o torcedor também fica de olho, o torcedor consegue pegar e acompanhar a recuperação dele. E para a galera que não foi no Instagram dele, que não foi, de repente não tem o Instagram dele, ou de repente nem tem Instagram, eu coloquei aqui o conteúdo no meu canal para vocês darem uma olhada. Por último, tem dois jogadores, tá? Tem dois jogadores que o Internacional tem um zoom que tá rolando aí que de repente pode ser aproveitado. Podem ser aproveitados. Um deles é o João Peglow e o outro é o Bruno Gomes. E aí a gente tem que entender algumas coisas, tá? Porque o João Peglow é o seguinte, ele tinha sido emprestado pro Porto B, o Inter esperava que o Porto ia comprar ele. Não aconteceu. Ele volta. Daí ele é emprestado para o Atlético Goianiense, né? E tem o contrato até final de 2023 com o Inter. Então, o que se pensa nesse sentido? Se liberar ele agora para ser emprestado para outro jogador, ou vão renovar com ele para não perdê-lo de graça, porque o contrato dele é até o final de 2023, ou então o Internacional acabaria emprestando ele para algum time para jogar a temporada e perderia esse jogador. E não vale a pena perder um ativo que tem passagem pela seleção, tem títulos pela seleção, tudo bem, de base, ok? Podemos conversar sobre isso e podemos, vamos dizer assim, concordar. Mas era uma promessa em diversos momentos em que utilizou a camisa da seleção brasileira. Então, esse jogador ele está sendo avaliado, o que vai ser feito com ele. João Peglow, esse é o 1. E o Bruno Gomes é o 2. O Bruno Gomes fez um bom campeonato brasileiro no Coritiba e a tendência é que volte e faça parte do grupo do Inter agora em 2023, para então ganhar uma sequência e ver se pode continuar no clube ainda em 2023. Porque é o seguinte, o Inter está precisando de um volante, o Inter precisa contratar jogadores para grupo, principalmente, até pelo fato do Gabriel, né? Ainda não tem nem previsão de retorno, tá? E aí seria um bom jogador de grupo o Bruno Gomes, tá? Uma questão importante que a gente tem que lembrar, são 4 temporadas do Bruno Gomes.
O Bruno Gomes assinou com o Inter por 4 temporadas, ou seja, ele vai ficar até 2026. Então poderia, daqui a pouco, se o Inter não quer utilizar o Bruno Gomes, bom, empresta e aí volta. Daqui a pouco ele melhora, ou daqui a pouco ele tem destaque novamente em outro clube, de repente até no próprio Curitiba, né? Pode estender o contrato de empréstimo, enfim. Então são esses dois jogadores que estão em debate dentro do departamento de futebol do que pode acontecer, o que não pode acontecer. Tu acha que vale a pena contratar, ou na verdade não é nem contratar, né? Tu acha que vale a pena dar uma chance pro Bruno Gomes? O que tu faria com o João Peglo? Faz o seguinte, deixa nos comentários aqui, vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia, beleza? Tamo junto, um forte abraço pra vocês. Tchau!